Olá a todos, estamos retomando então o nosso próximo momento. Eu vou dar início à formação da mesa e, na sequência, passo a palavra ao mediador. A mesa 5 vai tratar do tema Psicanálise e Ética na Contemporaneidade, uma abordagem interdisciplinar. O mediador dessa mesa é o doutor em Psicanálise, Saúde e Sociedade, mestre em Ciência Política e MBA em Marketing pela COPEAD, trabalha em grandes corporações como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Light, tendo forte experiência na reestruturação de empresas, tendo sido administrador judicial das empresas Leite e Glória, Parmalat e CCPL. Atualmente é presidente da Pessagro, empresa de pesquisa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. A primeira convidada é a professora Ana Maria Rude, é doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professora do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, professora associada aposentada da PUC-Rio, membro psicanalista da Sociedade de Psicanálise Iracy Doyle, atua principalmente nas seguintes áreas de pesquisa: psicanálise, metapsicologia, epistemologia da psicanálise, história da psicanálise, linguagem e cultura, antropologia e psicanálise. E nos temas trauma, supereu, pulsão de morte. É pesquisadora 1D do CNPq, pesquisadora da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. E o segundo convidado, José Maurício Loures, psicanalista, doutor e mestre em psicanálise do programa Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida, graduado em psicologia pela mesma instituição, no Rio de Janeiro, docente do programa de mestrado e doutorado em psicanálise, saúde e sociedade da mesma instituição, docente do curso de pós-graduação Lato Sensu, Psicologia Clínica da PUC-Rio, Pontifícia Universidade Católica, editora adjunto da revista Trivium, Estudos Interdisciplinares e membro do conselho editorial das revistas Maraio e Estilete, Lacaniana. Coordena seminários nos fóruns do campo lacaniano, na região dos Lagos e no Rio de Janeiro. Eu passo, então, agora a palavra ao presidente da mesa, que ainda apresenta algumas dificuldades aqui na conexão. Eu vou, então, me antecipar aqui a tentar apoiar aqui esse primeiro momento do grupo. Até que o Paulo consiga estabilizar o seu acesso, eu pergunto, professora Ana Maria e Maurício, vocês preferem, tem alguma ordem de preferência do início da fala de vocês? Não? Então, Maurício, você quer iniciar? Pode ser. Ótimo. Ok, bom. Eu vou apresentar um texto, né? Entrei. Acho que o Paulo chegou. Eu vou apresentar um texto, né? O Paulo chegou. Eu vou apresentar um texto, né? Isso, Maurício, eu não sei se é você, mas se você estiver conectado no YouTube também, eu recomendo que você mute, ou qualquer outra pessoa, para não dar microfonia. Então, Paulo, eu acabei me antecipando por alguns instantes, mas eu passo a palavra a você para a condução, porque estávamos justamente na tentativa de iniciar o debate. Muito obrigado, uma satisfação. Desculpe as nossas falhas técnicas, mas falhas técnicas acontecem, né? É uma satisfação muito grande, muito obrigado pela organização, por estar nessa mesa. Um tema que me é muito caro. Falar sobre contemporaneidade para quem vem da ciência política é uma coisa
fascinante. Contemporaneidade é a arte do tempo presente. Mas a gente tem que sempre se lembrar que contemporâneo é uma idade histórica que começou lá atrás, começou lá na Revolução Francesa, em 1789, e se arrasta até hoje, portanto, já são aí mais de 230 anos, e muita coisa aconteceu nesse período, né? Mas no século XX nós vimos aí as maiores transformações sociais, tecnológicas, econômicas já ocorridas, né? Vivemos 2 grandes guerras, isso mudou muito a sociedade de uma forma geral. Mas, ironicamente, foi no século XXI que a gente enfrenta aquilo que a gente não via desde a Segunda Guerra Mundial, que é um inimigo mundial, né? Então, a sociedade se viu de frente, depois de um período de mais de 70 anos, vivendo hegemonicamente, se me permitam colocar assim, a gente passou a enfrentar um inimigo mundial, que foi a pandemia. Isso mudou de uma forma radical todo o comportamento social. Então, esse caldeirão da contemporaneidade, que passou a ser um termo muito, muito utilizado, né? Até de uma forma muito mais ampla do que deveria, que é o tema que a gente traz para cá. Então, nós vamos aqui requisitar a psicanálise e já passo aqui a palavra para os nossos ilustres palestrantes, o meu amigo José Maurício Loures e a professora Ana Maria Rude, colegas, enfim, do doutorado, e com imensa satisfação. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, senhores, diante desse caldeirão enorme de transformações sociais que a gente viveu, pelo menos nos últimos 50 anos, o que a psicanálise, trazendo para esse caldeirão, pode nos acrescentar a nível de ética e a nível de contemporaneidade? Passo, então, portanto, a palavra para a professora Ana Maria Rude. Um prazer muito grande tê-la nessa mesa. Muito obrigado. Desculpe mais uma vez pelos problemas técnicos que apresentaram. A senhora está com o áudio desligado. Mas foi desligado aí pela... Isso. Bom, primeiro eu queria agradecer muitíssimo o convite do professor Alterísio Maciel, colega e aluno lá da Veiga. Aluno, não, amigo. E agradecer a todos os organizadores, professor Ladeira, a Hudson, pela excelente organização do Congresso, que está resultando muito interessante. Eu assisti ontem todas as mesas de ontem, né, mais tarde, porque tive que dar aula, essas coisas, mas foi uma excelente evento até então. Acho que não precisa nem, como disse a Regina, não precisa muita coisa mais para já poder classificar o evento como excelente. Bom, esse meu trabalho partiu de uma pergunta que eu me faço há muito tempo. Eu não diria assim que eu sou ferenciana, aliás, eu vim de uma sociedade psicanalítica que se define como pluralista, mas eu gosto muito de Ferenczi há muitos anos, e eu sempre me perguntei se esse conceito que ele traz de identificação com o agressor, que é no texto, esse conceito que é no texto Confusão de Línguas entre Adultos e Crianças, a linguagem da ternura e da paixão, que é de 33, o último artigo dele, eu suponho, é um trabalho tardio, ele traz essa, que eu acho uma excelente o conceito. E eu sempre pensei nas articulações, quais articulações entre identificação agressor e superior. Já conversei com algumas pessoas que disseram que não há nenhuma, que são pessoas que estudam Ferenczi e tal, e que são entendidas diferentes. Outras dizem que existe essa identificação, essa relação entre identificação e superior. Bom, o artigo Confusão de Línguas entre o Adulto e a Criança, que é de 33, e marca a entrada na cena psicanalítica desse conceito ferenciano, de identificação ao agressor, que tem amplo valor, abarcando muitos fenômenos que o analista encontra na clínica e também se manifesta no cenário social, por exemplo, na chamada
como é que chama? Síndrome de Estocolmo, né? As relações essas relações entre o conceito de identificação ao agressor e o superior não são muito detalhadas nos escritos Ferenczi, né? A identificação ao agressor resulta de um trauma infantil que não é de ordem estrutural, mas que depende de fatores contingentes. A forma como a criança é recebida pelos adultos é a variável fundamental. O afeto, a bondade do adulto cuidador, o amor, né, do adulto cuidador, podem poupar a criança traumas precoces, já as experiências traumáticas resultantes da confusão entre a linguagem da paixão e a linguagem infantil da ternura causam efeitos graves e prolongados no psiquismo infantil, traumáticos, né? A Ferenczi, desde o artigo de 29, A Criança Mal Recebida e Sua Pulsão de Morte, antecipava essa ênfase nas primeiras relações com a mãe como fundamentais na constituição do psiquismo. A partir da experiência dele no hospital militar, e como analista também, o autor se dispõe a compreender a gênese das tendências inconscientes de autodestruição. E ele diz que a atração pela morte na experiência clínica, a partir dessa experiência dele, pareceu ter origem na captação por parte da criança da aversão, da falta de paciência da mãe, enfim. Ao longo da obra do Ferenczi, nós encontramos duas concepções de trauma, né? Nos trabalhos iniciais, o trauma é estrutural, filogenético necessário, constitutivo da sexualidade infantil, mas aqui, no final, ele está voltando a atenção para um trauma contingente que coloca em risco o projeto identificatório do sujeito. Nessa versão, a hipocrisia, a mentira e a indiferença do adulto são dotados de grande poder traumático. E nesse artigo, Ferenczi destaca o abuso sexual da criança como um trauma contingente, embora bastante frequente, a violência à criança, ocorre quando a linguagem da paixão do adulto, que se articula a sua sexualidade genital, é brutalmente impingida à criança, causando-lhe profundo medo e sofrimento. O evento traumático ocasionará uma cisão do eu e identificação com o agressor. A ausência da reação ao abuso deve-se ao medo da criança diante da autoridade do adulto e provocaria uma perda de consciência que paralisa as reações normais de repulsa ao ataque e torna qualquer meio de defesa contra o sofrimento impraticável. Ele diz que a primeira reação ao trauma é sempre uma psicose passageira, uma certa ruptura da realidade, o que não caracteriza uma psicose. Eu acho que é uma expressão meio, enfim, uma expressão, né? Confusa, a criança procura um adulto a quem relatar o fato, o adulto não acredita no relato e, por indiferença ou hipocrisia, trata a narrativa como mera fantasia da criança e manda ela deixar para lá, né? Esse é um importante fator patogênico no trauma que costuma ser traduzido por desmentido. Eu tenho impressão, a partir de um artigo, enfim, eu tenho impressão que é o termo que o Freud usa como Verleugnung, mas é num contexto bastante diferente do termo que o Freud usa. Eu já pensei sobre isso, mas não vou entrar nisso. Ferenczi, então, ele recusa o modelo da recusa da percepção da cisão do eu, quando fala desse trauma, né, infantil. Mas ele não está lidando com a estrutura da perversão da psiconeurose, mas com a gênese de graves sintomas traumáticos que guardam fortes laços com a neurose traumática, né? O termo antigo do século XIX, né? Que é sempre acompanhado de depressão, desinteresse, rebaixamento do desejo de viver, uma acentuação da pulsão de morte, que muitos autores contrastam com a histeria. No começo houve uma certa confusão entre neurose traumática e histeria, mas o Freud acentua a diferença, depois de discutir um pouco isso, ele acentua a diferença entre os dois quadros, e ele utiliza muitas vezes a expressão de Charcot, la belle indifférence, para acentuar que os sintomas da histeria são bastante bem-sucedidos em evitar o sofrimento, preservarem
uma certa harmonia com o todo do eu e em guardar uma relação com a sexualidade, com a vitalidade, que, no caso da neurose traumática, é, como a gente viu pela descrição do Ferenczi, bastante rebaixada, né? Essa atmosfera de tristeza, depressão, impera. Mas, além do abuso sexual, o Ferenczi inclui outras modalidades traumáticas de abuso passional, que não são estritamente sexuais. Por exemplo, o adulto reagir a uma peraltice da criança com uma violência muito grande, desmedida. O Ferenczi diz que o medo transforma a criança em psiquiatra. Ele começa a querer resolver a situação, né? Voltar à boa relação, a relação da ternura, né? Diz Ferenczi a resposta da criança à agressão e ao desmentir por parte da mãe é um imenso sentimento de culpa, que ele atribui à introjeção do sentimento de culpa do agressor. A submissão ao adulto de quem a frágil criança tanto depende é necessário, visto que ela precisa esconder de si mesmo, o medo e a raiva para não ser invadida pela angústia, né? Então, a gente pode questionar o seguinte: será que o sentimento de culpa da criança resulta apenas da identificação com o sentimento de culpa do adulto? Ou será fruto da intensa raiva da própria criança ao ser invadida brutalmente pelo desejo do adulto abusador? E que ela busca domar essa agressividade que sente, essa raiva que sente, voltando contra si mesma, como uma forma de preservar a relação com o adulto de quem ela precisa. Alguns consideram que a criança, para Ferenczi, seria incapaz de ódio. Eu não sei, entretanto, há momentos em que aparecem em seus escritos menções ao ódio da criança como voltado para si mesma. Quando enumera os efeitos do trauma infantil, em 31, Ferenczi ressalta a paralisia do pensamento e da espontaneidade da criança traumatizada incompleta. A criança que se sente abandonada perde, por assim dizer, todo o prazer de viver, ou, como se deveria dizer com Freud, volta à agressão contra si própria. Então, eu tenho a impressão que ele não considerava que a criança é incapaz de ódio, não. Bom, se a mãe tem o poder de acalmar a dor da criança, acolhendo sua narrativa e sua dor, ela também pode criar ela mesma, né, um outro tipo de trauma que é violento, que chama terrorismo do sofrimento. É quando ela vive despejando os sofrimentos e os infortúnios dela na criança, e a criança faz das tripas coração para conseguir assumir o papel de cuidadora da mãe, né? O que é indispensável para a felicidade dela, né? Para a tranquilidade dela. E ainda tem uma outra situação de trauma que seria, de qualquer maneira, essas situações de trauma que podem ser bastante variadas, mobilizam a raiva e a decepção da criança, mas todas se conjugam na ideia de que o adulto está falando com a criança em linguagem da paixão, e não em linguagem da ternura. O que não quer dizer, aliás, que o Ferenczi esteja destituindo a importância da sexualidade na criança. O que ele considera é que é uma outra forma de sexualidade, inclusive concordando inteiramente com a extensão da concepção de sexualidade que a psicanálise traz, já muito enfatizada por Freud. A identificação... Bom, então, há uma nota ou fragmento datada de 31 de agosto de 30, em que o Ferenczi, é uma notinha que tem assim, o efeito traumático fundamental do ódio materno ou da falta de amor. O Luiz Eduardo Fraz de Oliveira observa no trabalho dele que essa nota é a primeira vez em que o ódio materno é reconhecido na história da psicanálise. Trata-se, sem dúvida, de uma contribuição importante, porque reitera que a má recepção por parte da mãe enfim, o substituto, né, o solo necessário para a exacerbação da pulsão de morte de qualquer ser humano. Mas é um assunto tabu, não só na psicanálise, como no senso comum, que não cessa de idealizar a mãe e o mito do amor materno perfeito, né? Dessa ilusão não escapou inteiramente Freud, que é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Quando a gente pensa no...
estou achando quanto tempo eu tenho. A senhora ainda tem 10 minutos. Então tá. Então eu vou pular muita coisa aqui. Mas, enfim, vou pular os sinais que já foram fartamente observados por outras pessoas, como o Ricardo Bodenberg, né, por Hornstein, de que o Freud tinha uma idealização também da própria mãe, que, portanto, ele sempre evitou, a gente vê que no Sua Majestade o Neném, no Narcisismo, ele nem levanta a possibilidade da importância nem levanta a possibilidade, né, de que a mãe simplesmente não se apaixone pelo filho, e com base naquela tentativa de recuperação das suas feridas narcísicas, né? Que é obviamente, a gente sabe que existe, né? Não só por incapacidade de amar, às vezes por depressão, enfim, tem tanta gente que trata da questão da importância, né, da depressão materna, na falta de possibilidade da mãe de olhar o filho com intensidade, né? Fica ele olhar vazio de quem está de luto, né, ou de quem ainda está deprimido. O repúdio dos... aí Ferenczi adverte que, para reforçar o desmentido da mãe, que não levou em consideração os maus tratos, a criança foi submetida, o analista deve tomar um cuidado para não reforçar esse desmentido, reforçando a experiência traumática infantil. Aí, a maneira de eu pensar isso foi recorrendo a um conceito que para Ferenczi é muito importante, que é a contratransferência, que está um pouco abandonada na literatura psicanalítica. Daniel, na primeira mesa, fez a observação de que ninguém tinha falado na contratransferência, quando o Ferenczi é um pensador da contratransferência muito importante. Freud falou na contratransferência assim, muito brevemente, e o Ferenczi bastante mais. Então, o repúdio dos sentimentos contratransferenciais desconfortáveis, a que o analista pode se permitir, é considerado como uma prática traumática infligida aos pacientes porque revive esses traumas antigos que, a princípio, seria da alçada da psicanálise tratar, né? Ferenczi enfatiza, então, a necessidade do analista reconhecer os seus erros, não se colocar como inatingível, reeditando no campo transferencial uma situação abusiva. Ferenczi definiu, como Freud, a contratransferência como um obstáculo a ser superado em benefício do tratamento e acentuou como a mais importante pré-condição para tal a própria análise pessoal do analista, que seja levado longe o bastante para ele ser capaz disso. A ênfase na contratransferência como obstáculo e a recomendação de neutralidade, por exemplo, podem levar o analista a mascarar de si mesmo certos aspectos contratransferenciais e, assim, criar uma distância afetiva e insensibilidade, atitudes defensivas quanto aos afetos mobilizados na relação com o cliente, né? Essa postura de neutralidade, quando ela extrapola, né, ela caracteriza a hipocrisia profissional, justamente por envolver o recalque dos sentimentos contratransferenciais mobilizados por certos aspectos do paciente difíceis de serem suportados. Ferenczi reconhece que é uma tarefa complicada do analista, porque, por um lado, ele deve estar com o seu inconsciente como um instrumento, né, aberto para o que o paciente está dizendo, por outro, essa ideia de que teria que ser muito neutro o coloca, de uma certa maneira, na defensiva. Mas essa é uma questão fundamental na psicanálise para ele, e eu concordo com ele. Paula Reimann, que se apoia em Ferenczi, para recomendar que a regra da neutralidade não constitua uma proibição para que o analista se detenha ante os próprios sentimentos e associações despertadas pelo analisante, visto que esses constituem uma ferramenta de trabalho, Paula Reimann, ela diz que o exame da contratransferência pode representar uma chave para o inconsciente do cliente. Entretanto, ela discorda da ideia do Ferenczi de comunicar a contratransferência para o analisando. Ela sugere que a função fundamental da mesma remete apenas ao dever de continuar o exame do próprio inconsciente, né? De como está reagindo ao cliente e tentar, enfim, levantar seus desconhecimentos, seu recalque, né?
O termo contra-transferência utilizado nesse contexto tem um valor prático, visto que indica que se fala do analista, mas pode observar, bom, no fundo eu quero dizer que a contra-transferência é apenas a transferência do analista, que o analista não deixa de ter inconsciente recalque, angústia em torno mobilizado pelo retorno do recalcado, tal como o paciente. Eu não acredito que exista uma análise tão terminada que os recalques deixem de existir por parte do analista. O fato é que a crítica que a Reimann faz à suposta neutralidade é apoiada na crítica de Ferenczi. Muitas das responsabilidades atribuídas aos clientes pelo fracasso da análise resultam da evasão do trabalho psicanalística do analista que o mestre húngaro atribuía à preguiça ou à indiferença, quer dizer, a recusa de trabalhar e enfrentar a angústia. Ferenczi diz que os fracassos da psicanálise são muito menos consequências da incurabilidade do que da própria inércia do analista. Então, o analisando capta inconscientemente o que se faz no analista e responde a isso, né? Ferenczi valoriza muito as críticas que ele pôde depreender dos seus clientes, as críticas à técnica dele, ao que ele estava fazendo e a conduta dele naquele momento do tratamento. Ele diz, por exemplo, e ele, inclusive, conta, quer dizer, certas retratações que ele fez em relação a posturas dele. Ele diz assim, a crítica latente expressa para os meus pacientes, que ele agradece, aliás, descobria com acuidade os traços agressivos da minha terapêutica ativa. Então, eu pulei muita coisa, mas eu espero que não tenha ficado sem sentido o que eu disse. Na minha opinião, a resistência do analista se dá, enfim, em relação aos recalques dele, mas também quando ele extrai da importância transferencial que o analisando dá a ele, e que a transferência, que não é para acreditar, né? Isso parece conceder a ele uma gratificação narcísica, a qual nem sempre é fácil renunciar, né? Ferenczi, na sua tenacidade e entusiasmo pela clínica, ao mesmo tempo no seu despojamento, né, de se mostrar, enfim, atrapalhado, ouvindo e recebendo críticas, ele se recusava a se resignar ao estancamento do processo analítico. E é isso que eu acho que se deve à fertilidade das descobertas dele e também o bom resultado das análises que ele conduziu. E eu queria chamar a atenção eu gostei muitíssimo da apresentação do Daniel Kupperman. E quando ele fala, ele colocou a ética diferente lindamente quando ele diz que o que o tratamento visa é a desidentificação com o agressor, tal como o exorcismo. Eu concordo inteiramente com isso, eu acho que isso é um belo resumo da ética proposta por Ferenczi. Essa desidentificação com o agressor seria ao mesmo tempo da desidentificação. Desidentificação não, é um caminho que o Freud também propõe para análise, quando eu acho que é em Construções em Análise, quando ele diz que a ética da análise é, de alguma maneira, se livrar do excesso de super-eu, da atuação normativa e autodestrutiva do super-eu. Então, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, professora, pelas suas considerações, sempre muito precisas. Passamos agora ao professor José Maurício Loures. Um prazer, professor, tê-lo aqui. Satisfação. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Sim. Certo. Bom, começar agradecendo ao convite do Alter Ives. É uma satisfação estar aqui na mesa com a Ana Rude, com o Paulo Renato. O texto que eu vou apresentar foi um texto que eu escrevi junto com a Glória Sadala. A Glória, ela é idealizadora e coordenadora do nosso programa de mestrado e doutorado, também coordenadora da nossa pós-graduação Lato Sensu em Teoria Psicanalítica e Prática Clínica Institucional. E nós produzimos esse texto a partir, o texto que eu vou ler agora, a partir do capítulo
né, que a gente fez para o livro Duas Éticas em Questão. Então, o título é Clínica e Ética em Tempos de Pandemia, Freud, Ferenczi, Lacan e Foucault. Em março de 2020, início da pandemia, houve espanto e certa incredulidade, e nos questionávamos se um vírus poderia nos atingir e alterar em demasia as nossas vidas. Constatamos, no primeiro momento, surpresa, medo e até certa euforia com as possibilidades dos utilitários comunicacionais. O medo da doença se deu lugar à angústia que emergiu diante do real irrepresentável que levou muitos a pensarem no fim do mundo. No segundo tempo, a persistência do coronavírus e a desilusão com um término rápido da pandemia, né, que não aconteceu, fizeram com que a realidade parecesse um filme, inclusive algo que nós escutamos muito na clínica, nessa época. A tentativa neurótica de negar a realidade através de um reposicionamento na fantasia. Em 2021, nos encontramos no terceiro tempo, na esperança de um tempo de concluir, embora ainda com incertezas e expectativas, mas já possuímos algum conhecimento acerca do coronavírus, sobre seu contágio, efeitos e possibilidades de prevenção e tratamento. A ação simultânea das três fontes de sofrimento permanentes apontadas por Freud no mal-estar na cultura, a hiperpotência da natureza, a fragilidade do corpo e as relações humanas, causou um engendramento ainda maior de angústia com efeitos e busca de soluções muito particulares em cada sujeito. Embora com o incremento da angústia engendrado pela pandemia, né, como psicanalistas, já possuímos operadores desde Freud para compreender um pouco desses acontecimentos, ao mesmo tempo um saber fazer com esse real se vislumbrava para nós. Se por um lado a pulsão de morte é a pulsão de destruição, por outro, o encontro com o inassimilável é o motor da vida. Nosso trabalho durante a pandemia continuou graças à atual engenharia sociocultural, cuja ferramenta principal é a tecnologia. Com o advento das análises online, desse fundo negro enigmático, pôde emergir a palavra do analisante em associação livre. Demandas emergiram dessa situação, de modo que na clínica observamos a chegada de pessoas que nunca fizeram análise, outras que haviam parado e agora fizeram esse movimento de retorno. Houve a necessidade até de atendimentos emergenciais, com caráter mais de acolhimento, né, ou que demandavam intervenções pontuais para situações específicas. Né, e muitos desses casos de atendimentos emergenciais, intervenções mais pontuais, daí surgiram, né, análises, né, surgiu uma demanda de análise. Em nossa prática, nos deparamos com uma diversidade de situações que, embora não tenham sido desencadeadas por uma situação geral, né, comum a todos, nos conduziu novamente à constatação daquilo que Ferenczi, Foucault e a psicanálise apontam, a singularidade. Diante dessas demandas, imediatamente, né, as análises passaram a ser realizadas na forma online, onde logo se colocou principalmente a questão do corpo, no sentido da presença física do analista e do analisante. Né? E isso nos levou, né, nesse texto, buscar em Freud e Lacan o que de fato está em jogo na relação transferencial. Com as nossas pesquisas, estudos e a partir das discussões com os nossos pares, concluímos que, pelo lado do analista, essa presença, a nosso ver, se refere à presença do desejo do analista, porque o desejo do analista é o suporte da transferência. Nas análises online, o fenômeno clínico da transferência pode ser observado, o que nos conduziu à hipótese de que o setting da psicanálise é a transferência. E foi nesse sentido que a fala se tornou ainda mais protagonista no processo analítico, né, corroborando a hipótese de que o estatuto do ato, atribuído à palavra pela psicanálise sob a força da pulsão e com o vigor do desejo, no contexto da transferência é fundamental como prática de transformação. Isso implica uma ética que possibilite o estabelecimento e a manutenção do dispositivo analítico. A
questão da ética costuma evocar regras, princípios, normas que servem para balizar uma praxis referente a um ofício ou atividade profissional. É assim que se elaboram os códigos de ética. Na verdade, são códigos de regras afirmativas a serem seguidas pelos profissionais de uma determinada área. No entanto, a ética da psicanálise implica não numa afirmativa, e sim numa interrogação. Agiste conforme teu desejo? É assim que Lacan anuncia a ética da psicanálise num seminário 7, né, que é um seminário todo dedicado ao tema da ética, que foi proferido entre 1959 e 1960. Portanto, a ética da psicanálise é a ética do desejo. E se o desejo é a sua interpretação, podemos dizer que é a ética do bem-dizer, ou seja, da palavra que opera sobre o desejo real do gozo que o determina. O encontro com o réu é contingente e determina o singular de cada sujeito. Desse modo, a psicanálise se caracteriza como uma prática da singularidade, introduzindo o sujeito do inconsciente e apresentando, consequentemente, uma nova posição ética. A ética da psicanálise é, por essência, excêntrica, por se afastar e se desviar do que é considerado o centro das outras éticas, suas normatizações, deveres, obrigações, proibições no exercício de uma profissão. No campo da psicanálise não há garantias para o exercício da prática clínica. Também não existe um analista padrão, analista modelo, né, que ocupe um lugar de ideal, como fica subentendido nas formações de códigos de ética de outras profissões. Na psicanálise, trata-se de uma ética subversiva, por se situar do lado do analisante, uma vez que a pergunta-chave para balizar a direção do tratamento é dirigida para o analisante e não para o analista. A subversão da ética psicanalítica já se coloca com Freud, pois uma praxis onde a surpresa é um elemento fundamental não pode se alinhar com éticas constituídas de prescrições. Ao se colocar do lado do analisante, a psicanálise estabelece a responsabilidade do sujeito em relação ao seu desejo, suas escolhas e seus atos. Assumir as causas das quais é efeito leva o sujeito a também assumir a realidade social a qual pertence. Isso implica um trabalho das operações de alienação e separação que permitem a passagem de uma posição alienada para uma responsabilização de cada um por si e pelos acontecimentos da polis. A escuta da singularidade e a prática dela, consequente, abre o caminho para a transformação do sujeito do social. Lacan parte da ideia de que a ética se refere essencialmente a um juízo sobre nossas ações. Alinha-se às tradições filosóficas para mostrar a diferença radical que a psicanálise coloca, e Aristóteles é uma referência fundamental. Em seu seminário sobre a ética, referindo-se a Aristóteles, Lacan mostra a discordância existente. A ética aristotélica tem como visado o bem supremo, caracterizando-se assim como a ética do bem, da completude, do ideal e do universal. A orientação da ética da psicanálise nos mostra o oposto, ou seja, não há o todo, não há o bem supremo. A completude se situa para a psicanálise no campo do imaginário. Isso porque o sujeito é marcado pela falta, cujo complemento está perdido para sempre. Sabemos que a falta é condição para o desejo. Desde 1895, lá no Projeto para uma Psicologia Científica, Freud utilizou o termo coisa, da Jing, para se referir a esse furo, esse objeto que poderia completar o sujeito, proporcionando-lhe uma satisfação total, né? Se não permanecesse como objeto proibido. Da Jing, a coisa ocupa uma posição central no inconsciente e, como eixo, organiza as relações significantes. Embora fora excluída do simbólico numa posição de extremidade, Da Jing dá direção ao sujeito. Em seu seminário sobre a ética, Lacan diz, cito, minha tese é de que a lei moral se articula com a visada do real como tal, do real na medida em que ele pode ser a garantia da coisa.
As consequências traumáticas da pandemia e seus desdobramentos em relação à angústia, à insegurança, ao isolamento social, à morte, corroboram a importância e o lugar da ética da psicanálise. Constatamos os efeitos singulares causados pela crise pandêmica nas organizações significantes de cada um. E somente uma praxis dirigida por uma ética singular poderia se colocar como possibilidade eficaz de tratamento. Considerando os desdobramentos éticos advindos das questões aqui abordadas, relativos ao corpo, à relação transferencial, à função da fala, será agora empreendida uma breve reflexão acerca de possíveis interlocuções com as contribuições de Foucault e Ferenczi, com a visada de ressaltar a questão da singularidade presente nos autores abordados, e que corrobora a importância da ética da psicanálise como ética do particular, do um a um. Vimos com o advento da pandemia se replicar e se materializar, a partir da forma como cada sociedade se organizou frente a essa ameaça, as diferentes formas pelas quais o poder gerencia os corpos, a vida e a morte. A potência do discurso técnico-científico, que estabeleceu um saber sobre o corpo e seu funcionamento interno, contribuiu para a regulação dos corpos, na medida em que conduz o sujeito a crer senhor de seu corpo, pela via das normas de proteção, de condutas do bem-estar, etc. E dessa maneira que, segundo Preciado, as técnicas governamentais constituem uma força somatopolítica, cuja rede de poder se estende pela totalidade do território até penetrar no corpo individual. Foucault se utilizou da noção de biopolítica para refletir sobre a relação que o poder estabeleceu com o corpo social na sociedade moderna. A partir de uma análise histórica das diferentes técnicas pelas quais o poder gerencia os corpos, a vida e a morte das populações, Foucault evidenciou que o corpo vivo é o objeto central de toda a política. Trata-se de dispositivos de verdade e de biopoder que visam manter controladas as práticas dos sujeitos, restringindo suas vidas a escolhas, entre aspas, previamente demarcadas, o que caracteriza um processo manipulador de comportamentos e saberes e normalizador das subjetividades. O corpo seria então fabricado, colocado em funcionamento pela própria ação política, que prefigura, cito, Preciado, as modalidades de discurso por meio das quais esse corpo se torna ficcionalizado até poder dizer eu. Mas, em seu desenvolvimento sobre o cuidado de si, Foucault considera que há um engajamento ativo do próprio sujeito em exercer sobre si controle a partir de algum padrão específico. E nisso reside também um potencial subversivo. Abre-se, então, a possibilidade de ser despertado no sujeito o desejo de controle de sua própria subjetivação a partir de potentes negações de um poder normativo instituído. Eu vou trazer uma citação do Foucault. A partir do momento em que o poder introduziu esse efeito, como consequência direta de suas conquistas, emerge inevitavelmente a reivindicação de seu próprio corpo contra o poder, a saúde contra a economia, o prazer contra as normas, contra as normas morais da sexualidade, do casamento e do pudor. E assim, o que tornava forte o poder passa a ser aquilo porque ele é atacado. O poder penetrou no corpo, encontra-se exposto no próprio corpo. Lembre-se do pânico das instituições do corpo social, médicos, políticos, com a ideia da união livre ou do aborto. Na realidade, a impressão de que o poder vacila é falsa, porque ele pode recuar, se deslocar, investir em outros lugares, mas a batalha continua. Fecho aspas. Logo, toda relação entre poder e subjetividade é recíproca. Por um lado, a influência das relações de poder sobre as dinâmicas do sujeito, considerando que para Foucault o sujeito não é substância, mas processo, e por isso sua dimensão ética também não tem substância autônoma. Cito Agamben. Não tem outro lugar nem outra consistência senão a relação de uso entre o homem e o mundo. Por outro lado, no cerne desse processo, há também, principalmente, um enquadramento que parte do próprio sujeito,
uma prática ou técnica de si, como diz Foucault, que se refere à constituição dos modos do ser do sujeito por meio das diferentes práticas de se relacionar consigo mesmo. A parte final da obra de Foucault, centrada no tema do cuidado de si, compreende o eixo da ética em seu pensamento. No cerne desse desenvolvimento, há a interrogação sobre a maneira como a verdade opera na vida do sujeito. O cuidado de si é apresentado por Foucault como condição de acesso à verdade, em que se articula o princípio ativo da autoconstituição, capaz de empreender formas de negar as normas de saber e poder que visam determinar os modos de ser do sujeito. Em outras palavras, no âmbito do cuidado de si, o sujeito constituiria ações e produziria ativamente práticas de constituição de si, que operariam como resistência às modalidades de sujeição. Nisso reside a singularidade do sujeito, constituída por atos de transformação e produção de si, por onde se desdobraria sua verdade particular. Tanto Foucault quanto Lacan, ao situarem na ação da estrutura a condição de possibilidade do sujeito, empreendem uma verdadeira crítica à concepção psicologizante do sujeito, embora a abordagem Foucaultiana do sujeito, ao nosso ver, se constitua na ancoragem do ser no pensar, enquanto Lacan, por sua vez, radicaliza a relação do sujeito com a verdade, ao conceber o sujeito como falta a ser, essencialmente destituído de qualquer significação. Mas o que nos interessa é que, em ambos, Foucault e Lacan, localizamos preceitos éticos que enfatizam a singularidade do sujeito. No que se refere a Ferenczi, podemos pensar que ele antecipou a relevância que a crueldade, a brutalidade e o trauma alcançariam em nossa época, ao tematizar com destaque em sua obra a questão da catástrofe. A pandemia da Covid-19 mostrou a força do trauma na atualidade, e Ferenczi se dedicou de forma intensa e rigorosa à elaboração de uma teoria do trauma. Para Ferenczi, o traumático não é estruturante, não é função de um evento, nem seu grau de violência, mas se constitui no segundo tempo, relativo ao desmentido do trauma. A desqualificação do fato ocorrido, a negação do sofrimento, o desmentido sobre o episódio é o que marca o acontecimento como trauma. Essa é a contribuição original de Ferenczi à teoria do trauma. O desmentido do trauma corresponde a um não reconhecimento do sujeito, da sua percepção, da sua palavra, daquele que vivenciou o trauma. Portanto, o desmentido, nesse caso, não se refere ao evento, mas ao sujeito. Configura-se assim, nas concepções de Ferenczi, uma perspectiva singular, de cuidado, de aposta na palavra do sujeito, que vislumbra uma terapêutica para lidar com os sujeitos traumatizados, apoiada numa ética que, por um lado, responsabiliza o sujeito por sua palavra e seus atos, e, por outro, o acolhe, aceitando sua queixa e reconhecendo a necessidade de reparação. O reconhecimento da palavra de alguém pode ser considerado como o acesso do desmentido, e não reconhecer alguém é não reconhecer sua condição de sujeito. Embora Ferenczi pouco utilize a noção freudiana de desamparo, suas elaborações acerca do desmentido possuem, ao nosso ver, algumas similaridades. Se a criança se depara com seu desamparo fundamental diante da magnitude das pulsões, como nos diz Freud, a dependência do adulto é a consequência desse desamparo. Portanto, o adulto ocupa um lugar fundamental para a criança, desde o cuidar até as sinalizações de seu destino através dos significantes. A partir disso, supomos que repensar a função e o campo da linguagem na psicanálise é de suma importância para uma reaproximação com o que é o cerne da experiência analítica, contribuindo para fundamentar nosso posicionamento diante das possibilidades e exigências de nossa época, como, por exemplo, a análise online e seus utilitários modernos. Ao mesmo tempo que nos fornece elementos para um questionamento ético em relação aos dilemas dos dispositivos digitais da atualidade comunicacional. A psicanálise fundou-se pelo ato de Freud, ao inventá-la como talking cure, cura pela fala. Constitui-se como um saber e uma prática, inexistente antes da invenção freudiana.
Graças a Lacan, reafirmou-se por meio, né, da cura psicanalítica pela via da palavra. Freud, ao argumentar sobre a posição radical entre a técnica sugestiva e a psicanálise, diz em seu texto sobre a psicoterapia, de 1905, que a psicanálise não pretende nada agregar ao sujeito, e sim subtrair, tirar. E é com tal objetivo que investiga a trama psíquica e a gênese dos sintomas. A função do psicanalista é desnudar a palavra de sua função encobridora, tentando encontrar algo da verdade do sujeito. Freud é enfático ao afirmar, cito, na prática é verdade, nada se pode dizer contra um psicoterapeuta que combine uma certa quantidade de análise com alguma influência sugestiva, a fim de se chegar a um resultado perceptível em tempo mais curto, tal como é necessário, por exemplo, nas instituições. Mas é lícito insistir que ele próprio não se ache em dúvida quanto ao que está fazendo, e saiba que seu método não é a verdadeira psicanálise. Fecho aspas. O dispositivo analítico propõe uma única regra, associação livre. Dizer tudo o que lhe vem à cabeça, descompromissado com as regras do discurso, é uma maneira de trabalhar no fio da fala, para tentar pôr em curso o desejo do sujeito. A associação livre põe em evidência o movimento das palavras, meio paradoxal de busca da verdade, pois justamente ao desobrigar o sujeito a qualquer compromisso com as regras do discurso, é aí que se refaz o antigo fio que o fez, né, que o fez sujeito. A fala propicia um retorno que diz respeito à fundação, à constituição. Considerar a função da fala propicia ao sujeito uma palavra própria, ativa, e a articulação entre linguagem, pulsão e desejo confere à palavra um estatuto de ato capaz de transformá-lo, assim como seu campo social. Com Lacan, podemos dizer que se a verdade é veiculada pela fala, é pela escrita que o real opera, o que nos aproxima, por um lado, do inconsciente linguagem e, por outro, do inconsciente como saber. O afastamento da proposta freudiana inicial resultou de um desinteresse pelas funções da fala e pela não valorização da linguagem como constitutiva do sujeito. E foi nesse contexto que se deu o retorno a Freud proposto por Lacan, com a visada de retomar o fio da fala. Insistimos que a linguagem não é um mero instrumento de comunicação. A palavra marca e pode transformar. Isso porque o campo da linguagem é o campo da constituição do sujeito. No avesso da comunicação encontramos Freud e Lacan, lá onde o inconsciente determina, no contexto da transferência, atos transformadores a partir da força da pulsão e do desejo. Para responder a uma pergunta fundamental a respeito das condições e possibilidades da análise, Lacan propôs um ensino que teve inicialmente como cerne a proposta de desenvolver e comprovar a hipótese do inconsciente estruturado como uma linguagem. Com essa proposta, enfatizou a função da fala e da linguagem no campo da psicanálise, né, em seu radical retorno a Freud. Foi Freud quem primeiro aproximou o conhecimento do homem de um modelo filológico e linguístico. Seus textos a respeito dos sonhos e sua interpretação, né, dos xistes, das funções falhas na vida cotidiana, já situam a psicanálise no campo da linguagem, considerando a função da palavra nos ciframentos e deciframentos do inconsciente. A fala implica no silêncio de um grande outro que escuta. É sempre impulsionada por um querer dizer, querer encontrar alguma coisa, o que evidencia um desejo e uma falta subjacentes. Falar supõe dispor das palavras de uma língua, a qual provém do grande outro. Proveniente do grande outro, essa matéria-prima que vai constituir o sujeito cria a ilusão de que é no outro que irá encontrar o complemento da sua falta a ser. Buscamos na palavra a resposta do outro, e a própria pergunta que o responde pela constituição do sujeito. É nesse sentido que se diz que a função da fala na psicanálise não é informar, mas evocar. A fala se diferencia da linguagem pelo fato de estar relacionada ao campo da verdade singular. A possibilidade que apresenta de produzir um efeito de sentido a posiciona em articulação com desejo.
Investigar sobre a função da fala no campo da linguagem é, portanto, trilhar o caminho do desejo em busca da verdade do sujeito. O sujeito se constitui a partir do outro e dele recebe sua própria mensagem. Eis o que marca o que há de específico na escuta analítica. Assim também podemos ler o que está na assertiva, que se refere ao inconsciente como discurso do outro. O analista, em sua escuta, é o motor que põe o inconsciente para funcionar numa análise. Se a psicanálise descobriu o imperativo da linguagem no homem, procura, com a sua prática, utilizar-se da função poética da linguagem na mediação do desejo. Se no coletivo da cultura mecânica em que vivemos há pouco lugar para o mito e para a poesia, a psicanálise se oferece como lugar para recuperar o tempo perdido e reconhecer o que há de mais humano no homem. Agora só as considerações finais. A palavra veicula a verdade. Como a verdade se situa por detrás, atrelada ao cangote, como dizia Lacan, são necessárias várias voltas numa análise para se chegar a algo da verdade do sujeito. E isso só pode ser feito através de uma experiência como a psicanálise, que valoriza o sujeito, sua história e sua vida. Das questões que a pandemia lançou à clínica psicanalítica, constatamos, com a experiência das análises online, que o setting no tratamento psicanalítico é a transferência. O seu estabelecimento implica em presença, mas não a presença física dos corpos, mas a presença do desejo de analista como condição e possibilidade para a transferência. O estatuto atribuído à palavra pela psicanálise parece nos garantir os efeitos da prática psicanalítica com ou sem a presença física do analisante e do analista. A escuta da singularidade e a prática dela, consequente, abre caminho para a transformação. A ética da psicanálise não implica a promessa de felicidade, mas a busca do próprio desejo singular a cada sujeito. A direção ética da análise é no sentido do encontro do sujeito com seu inconsciente. Como disse Freud, cito, uma verdadeira solução só pode ser obtida quando ambos, o analisante e seu desejo, se encontrarem no mesmo chão. Penso que a única tarefa da análise consiste em tornar isso possível. Fecho aspas. E aí eu encerro com Freud, com essa citação. Muito bom, Maurício, muito obrigado. Belíssimas considerações. Vamos aqui passar as nossas perguntas, mas eu gostaria já de, na forma bem provocativa, de deixar minha pergunta para você e para a professora Ana Rude. Maurício, diante daquilo que você colocou, e você mencionou muito a questão da pandemia e esse processo transferencial, você poderia dizer que, de alguma forma, o setting analítico ele foi mudado, ou melhor, a psicanálise enxergou um novo potencial de um setting analítico a partir da pandemia, principalmente nessa questão do que você bem colocou, do processo transferencial? Posso responder agora? Por favor. Sim. Bom, primeira coisa é que a análise online, né, ou por telefone, não importa a distância, era uma prática que já existia para a psicanálise. Né, a análise dura muitos anos, e às vezes a pessoa muda de cidade, quer permanecer com o mesmo analista, né, mas não nessa escala que nós tivemos, né, com a pandemia. Houve muita dúvida, até hoje se discute isso, né? Liga a câmera, não liga a câmera, é só ligação, deixa a câmera ligada e não olha para a câmera, aparece no início, enfim. Pede para a pessoa deitar, pode fazer em casa, tem que ir para outro lugar, houve muitas questões. Né? No final, pela minha prática e de colegas, e, enfim, o que se tem observado é exatamente isso, né, que a gente tentou passar nesse texto, que o que garante a transferência não é esse encontro físico, essa presença física do analisante e do analista dentro de um consultório. Né? Essa ideia de que o setting é a transferência, e que a transferência não depende
dessa presença física, abre sim a possibilidade das análises online. Tanto é que, da mesma forma que análises que eram presenciais, né, puderam ser mantidas durante a pandemia na forma online, novas análises começaram, né, como aconteceu muito também demandas pontuais, acolhimentos que nós fizemos durante a pandemia se converteram em análise, né, e isso só provou que é possível. Mas você vê algum prejuízo nessa questão no processo transferencial a partir desse novo método, digamos assim, do online? Eu também gostaria de deixar a professora Ana Rude à vontade para fazer as suas considerações com relação a isso, até porque isso é um processo muito novo, quer dizer, eu não estou tirando absolutamente nenhum peso de toda a teoria de Ferenczi e Foucault, como a gente tem colocado nesse seminário, mas eu estou tentando trazer as questões bem mais atuais aqui desses nossos 2 últimos anos que vivemos, e, portanto, talvez mudando radicalmente a nossa forma de agir e talvez abrindo aí uma grande porta para novos pensamentos e novas considerações na questão psicanalítica. Mas você vê algum prejuízo nesse processo transferencial, Maurício? Prejuízo não. Veja bem, o online, é claro que com o online surgem novas formas de resistência, né? E também novos manejos. Por exemplo, eu ainda não voltei a atender presencialmente, muitos colegas já voltaram. E uma coisa que eu tenho visto muito não é possível, o analisante desmarca a sessão porque tem que fazer uma viagem, porque não pode, e o analista propõe, então hoje a gente faz online, como a gente fazia antes, né? A gente tem manejos também possíveis com online para lidar com isso, e também é claro que com online surgem formas de resistência. É muito fácil você dizer que caiu a conexão e não fazer uma sessão de análise, enfim. Mas no presencial a gente também tinha que lidar com outras formas. Bom, resumindo, na minha opinião, não houve prejuízo. Na minha clínica não houve prejuízo, e os colegas, né, que eu convivo, que eu converso, eu também não escutei nenhum relato disso, de prejuízos na transferência por causa da forma online, muito pelo contrário. Professora Ana Rude, senhora, eu acho que o seu microfone está fechado, a senhora gostaria de fazer alguma consideração? E eu também já emendaria alguma questão com relação à violência, sobretudo a violência infantil. A senhora trouxe uma boa fala com relação a isso, trazendo Ferenczi. A senhora gostaria de fazer uma consideração com relação a isso? A minha experiência com a análise online foi do Maurício e do que ele levantou também com os colegas. Eu acho que não encontrei muita diferença, não. Acho que funciona muito bem e que essa coisa que você levantou, Maurício, que pode dar uma resistência se a pessoa então diz que não está funcionando o aparelho, mas, por outro lado, tem muito menos interferência de trânsito ruim para não chegar na hora, quer dizer, interferências assim que dificultam, né? Tem um elemento facilitador aí, eu achei muito bom. Eu acho que todo mundo vai continuar no sistema híbrido, como chamam, né? Assim, de atender no consultório eventualmente, mas também atender online quando ficar difícil, né? Eu acho que isso dá mais estabilidade, né? A presença fica mais fácil. Eu acho muito bom. O analista pode passar um fim de semana fora ou ir para São Paulo e continua, né? Continua o tratamento. Eu acho muito bom. Na verdade, tem aqui uma série de perguntas. Tem uma pergunta interessante aqui. A melhor forma, acredito que o trauma seja encarado pelo analista assumindo o problema para poder ser tratado. Como é que vocês veem a questão do trauma? E vocês falaram muito nessa questão do Ferenczi, sobretudo nessa questão e trazendo um tema muito atual. Como é que vocês estão vendo a questão da violência, sobretudo a violência infantil? Eu tenho uma impressão de que ela sempre houve. Agora, eu te levanto, quando eu apresentei meu trabalho, eu falei que eu sempre me interessei pelas relações entre esse conceito diferente de identificação com o agressor
e o supereu, né? O supereu. E eu acho que existe, sim, essa articulação, não resta dúvida, porque, na verdade, o trauma faz parte da vida, né? Não é só esses casos de violência maior, mas o trauma faz parte da vida. Toda relação, como dizia o Freud, é ambivalente. Ninguém tem uma relação de amor assim impecável durante a sua vida, e nem com a sua mãe. Então, eu acho que a gente pode dar um valor tão estrutural à identificação com o agressor quando a gente dava ao supereu, digamos, sádico. Muita gente liga ao supereu materno como se fosse assim, inicial. Mas eu acho que essa questão da violência contra a criança sempre existiu, e eu acho que o Freud, né, teve um detrator do Freud que falou de que o Freud, na Salpêtrière, teria visto os trabalhos de um médico ali que tratava com identificar como é que chama aquela especialidade que lida com cadáver e tenta identificar a causa da morte. Em Salpêtrière tinha um que escreveu um livro muito importante e que falava da generalidade da importância quantitativa dessa quantidade de crianças que chegavam mortas, que tinham sido abusadas pelos adultos, ou por espancamento, ou por violência sexual, enfim. E até criticaram Freud por não ter dado suficiente atenção. Muita gente fala como se o Ferenczi estivesse retomando o Freud teria partido para só lidar com fantasias e com realidade psíquica. Eu acho que nunca, eu não concordo com isso, não. E acho que o Ferenczi, quando chama atenção para isso, ele também não está abandonando a questão da fantasia como central na psicanálise. Eu acho que eles sempre foram muito mais convergentes do que divergentes, embora o estilo pessoal fosse muito diferente, né? O Freud era todo assim, sériozinho, assim, todo diferente, era muito expansivo, né? Isso faz uma diferença. Aliás, eu acredito que a expansividade também do Ferenczi tenha favorecido a clínica dele, né? É mais fácil se aproximar. Professora, tinha uma pergunta aqui que saiu, que eu gostaria que a senhora, mas a senhora estava tratando. Tem uma pergunta do Paulo César de Souza. Professor Loures, você poderia falar sobre as ideias de sujeito e subjetividade em Foucault e o de individualização em Simondon? Então, você pode, Loures? Porque eu não posso. Eu não posso, não está no escopo da nossa pesquisa. Uhum. Não Vamos para poderia aqui. fazer essa relação. Eu tenho aqui talvez uma outra pergunta. A melhor forma, quem pergunta é o Edmilson, a melhor forma acredito que o trauma seja encarado pelo analista assumindo assim o problema para poder ser tratado. Tem várias perguntas com relação à questão do trauma, até uma pergunta que ainda há pouco foi tirada da tela, essa pergunta do Edmilson. A melhor forma, acredito, é que o trauma seja encarado pelo analista, assumindo assim o problema para poder ser tratado? Essa é a pergunta que esse nosso ouvinte nos coloca. Eu acho que o analista, na medida do possível, ele tem que encarar o trauma sim. Agora, ele tem que ter muito cuidado para não sair andando atrás do trauma. Eu acho que o trauma é uma coisa que o cliente fala a respeito quando ele pode e na hora que ele pode. Ele tem que fazer uma relação antes, tem que tratar de outras coisas antes. Assim, focar no trauma, por parte do analista, alguma busca, pesquisa do trauma, não é uma coisa boa, porque o trauma ele se caracteriza por uma repetição, uma situação traumática que está patológica, enfim, está causando dificuldade para o sujeito, é porque ele repete aquilo, ele até sonha com aquilo repetidamente, ele lembra daquilo com muita angústia. Então, se começar a falar no trauma, não vai dar certo. De alguma maneira, ele começa a elaborar o trauma, fazendo metáforas, chegando perto, não sei o quê. Quando ele puder, ele traz o assunto. Agora, o analista, né, não pode ignorar, mas não pode também puxar o assunto. É esse que aos poucos, ele mesmo vai trazendo as associações que levam ao trauma, e aí isso pode ser tratado. Sim, o analista não pode achar que foi fantasia, né? Que foi fantasia. Tem que levar a sério o que o cliente diz. Aliás, o Freud diz que não tem nem que se perguntar.
o que ele não tem que tentar separar a realidade psíquica de realidade real, porque não existe. O nosso mundo é um mundo de realidade também da fantasia, tudo junto, a gente não separa assim. Então, Freud dizia que a gente tem que tratar tudo com a mesma seriedade, o mesmo endereço, e nem ficar se perguntando se é mentira, se é verdade, se é delírio, se é imaginação. Jamais Temos outra pergunta. Rita pergunta, incluindo e além da psicanálise, seria um caminho para a evolução da sociedade a reinclusão da ética como disciplina na educação em todos os níveis escolares? Professor e professora, suas considerações. Você, Maurício, porque você tinha feito assim... A inclusão da ética como disciplina? Olha, eu diria mais. Eu estou pensando aqui no nosso programa mesmo, né, do mestrado doutorado em Psicanálise e Saúde e Sociedade. Frequentemente nós somos buscados por pessoas do campo da educação, né, que vêm buscar uma articulação com a psicanálise. E até bem recentemente nós tivemos uma pesquisa de doutorado que propunha exatamente pensar, né, a ética no campo da educação a partir da concepção de ética de Lacan. Né? Assim, respondendo à pergunta, concordo que é válido, que é interessante uma reinclusão da ética como disciplina na educação, mas eu estou indo além. Eu acho que também a gente pode aprender muito, né, com a ética da psicanálise para pensar o campo da educação, né, para pensar a relação professor-aluno, enfim, e uma série de questões que envolvem o campo da educação. Professor, alguma consideração? Eu até ia lembrar que existe esse campo interdisciplinar da psicanálise com a educação é muito rico, tem muita bibliografia muito interessante, tanto de educadores como de psicanalistas pensando na educação. Tem uma turma em São Paulo grande, né? Tem muita coisa boa. E o Freud, naquele texto de 1913, O Interesse Científico da Psicanálise, ele vai percorrendo vários campos do saber e fazendo articulações com a psicanálise, e ele, no final, diz que o campo da educação é o que mais tem a ganhar com a psicanálise. Ele diz isso. Temos uma outra pergunta da Ana Cláudia Garcia, trazendo para uma questão da contemporaneidade. Temos um novo setting analítico, foi o que a gente acabou de falar, e é de fato que temos que lidar com isso. A transferência tem do desejo do analista, não é? Essa é a pergunta. A gente já comentou sobre isso, mas eu acho que, como esse tema é muito importante, talvez valha uma nova consideração de vocês. Ana Cláudia, a ideia é o seguinte, nós não estamos propondo que existe um novo setting, a gente está propondo que o setting sempre foi a transferência. Então, não importa se é online ou presencial, se operar a transferência a um setting analítico. Essa é a ideia. Então, não é exatamente um novo setting, mas é a possibilidade de levar esse setting que a gente tinha ali na análise presencial, né, a partir do dispositivo da transferência, também para análise online. Né? E isso, articulando aqui, como você fez, né, com o desejo do analista, isso é possível, é só a transferência se houver desejo do analista. Daí essa relação. Professora, considerações? Não, o Maurício respondeu muito bem, era o tema dele mesmo. O desejo do analista é condição para a transferência, né? Vamos à próxima pergunta, é do Vinícius Ribeiro. Se para Ferenczi o trauma é causado pelo desmentido, se alguém passa por algo traumático e não é desmentido, não sofreria? Olha, eu acho que a gente sofre, por exemplo, mesmo com a Covid, mesmo que não seja desmentida, a gente sofre, porque a gente, enfim, está todo mundo nervoso, não sei o quê, passa de alguma maneira. Então, eu acho que o trauma é o trauma. Agora, o Ferenczi dá um especial valor ao desmentido,
porque a referência da criança é o adulto, né? Ela não tem... Então, do momento em que ela passa por alguma coisa e ela fica assustada, e ela vai contar para a mãe ou para o pai, e ele diz, não houve nada disso, é fantasia, está colocando em xeque a própria experiência dela da realidade, né? Tá assim, digamos assim, favorecendo uma confusão entre o que é realidade e o que não é. E mais, está deixando bem claro que não está querendo se aborrecer com ela, não está querendo consolá-la, não está querendo ajudar a passar por essa experiência. Então, eu coloquei isso, o desmentido, no rol assim, da falta de afetividade do adulto, na raiva do adulto, na má recepção por parte da mãe. Porque, obviamente, se o Ferenc acha mesmo que se a mãe cuidar e aceitar e discutir com a criança, explicar e tomar cuidado para não repetir, para que não se repita, que provavelmente não vai deixar um sintoma traumático muito intenso. Ele põe a ênfase toda no desmentido da mãe, porque o desmentido da mãe é da experiência da criança em geral, não só do trauma, para qualquer coisa, né? Se a experiência da criança é desmentida, possivelmente foi por isso que o Freud recomendou que o analista não tentasse descobrir o que era fantasia e o que era realidade. E tratasse da mesma maneira. Se aquilo é dito, é porque aquilo tem uma realidade para a pessoa. Uma realidade afetiva importante, né? E para a criança especialmente, que depende muito do outro para fazer a sua avaliação. Professor, alguma consideração? Antes de passar para a nova pergunta? Só que a Ana tem enfatizado, né, na resposta à questão da realidade psíquica, que eu achei ótimo, eu estou lembrando, né, da expressão do Freud, né, verdade histórica do sujeito. Né? Quando Freud fala da verdade histórica, que é a verdade que a gente trabalha numa análise, ela não se refere ao que é factual, ao que você pode, né, comprovar que de fato houve. Né? Às vezes, uma ideia, um pensamento, assume para o sujeito o valor de ato realizado. E isso se refere à verdade histórica dele. Né? E isso explica, por exemplo, por que uma pessoa pode não ter feito nada de errado e sentir uma culpa imensa. E não sabe por que sente essa culpa. Né? É com essa realidade que a gente trabalha. Perfeito. Eu estou vendo aqui no chat mais uma pergunta da Ana Rose Amaral Rebelo. A violência infantil gera traumas que acompanham a vida adulta. O Winnicott falava a importância do cuidar. Freud tratava a criança do adulto. A técnica de acolhimento ajuda a criança do adulto? Certamente. Essa é uma questão. A especificidade do trauma, do sintoma traumático, né, da patologia traumática, é que a pessoa começa a ficar com aquilo, é como se fosse um corpo estranho que fica indigerível ali, que fica se repetindo. A pessoa sonha e acorda assustada no sonho, acorda com a mesma sensação que teve quando a coisa aconteceu, ou então ela de repente lembra, e como em neurose de guerra, por exemplo, lembra, começa a suar, tem crise de ansiedade de lembrar. Então, o acolhimento é tão fundamental porque realmente é a criança do adulto, você tem toda a razão. De repente, a criança no adulto, quer dizer, muitos desses traumas são traumas infantis, né? Eu diria que a maior parte. Eu acho que a vulnerabilidade ao trauma é muito maior na infância do que na vida adulta. Enfim, estou aqui esperando mais novas perguntas pelo chat, aguardando os nossos ouvintes aqui aproveitarem essa oportunidade. Me parece que não temos aí mais uma nova pergunta. E já estamos chegando aí, faltam 5 minutos para encerrarmos o painel. Algumas considerações a mais? Vocês gostariam de colocar algumas considerações enquanto aguardamos novas perguntas? Eu queria agradecer a sua coordenação ótima e também o meu prazer de estar com o Maurício aqui. Foi muito bom. Também, agradeço muito o convite do Alter Ives, a sua condução aqui na coordenação da mesa, né, a oportunidade de escutar o trabalho da Ana, que eu gostei demais.
né, estar aqui nesse debate. Bom, só temos a agradecer, né? Agradecer a você, Maurício, brilhante palestra, agradecer a professora Ana Rude, excelentes considerações, brilhante palestra, agradecer também a professora Glória pelo artigo, agradecer o convite do professor Alterives, grande mestre, amigo, ao Hudson pela organização, amigo, e, enfim, ficamos por aqui, André. Parece que não temos novas perguntas e estamos aqui à disposição, caso você queira encerrar ou continuar. Parece até que temos aqui uma nova pergunta do Roberto. Temos tempo para responder mais uma, André? Então vamos lá, vamos a ela. Roberto Lima, o que vocês poderiam dizer sobre a noção ferenciana do desmentido para além da confusão de línguas da infância, ou seja, nas relações sociais em geral, particularmente entre os adultos? Professora? Essa pergunta seria um seminário, né? Seria muito ampla, muito ampla. Todos os conflitos envolvem um certo desmentido, né? Esses conflitos políticos, por exemplo, certamente. Mas é de uma outra ordem, né? Esse que Ferenczi se fala realmente supõe essa diferença de linguagem entre a criança e o adulto, o que supõe que, de vez em quando, mesmo quando não existe um trauma muito forte nessa confusão, um abuso, uma violência, que ele frequentemente diz que o pai ou a mãe são malucos também, mesmo nesses casos, eu acho que existe uma certa desconexão entre a criança e o adulto. A criança frequentemente fala assim: estou doida para ficar adulto logo, para não ter que ficar obedecendo, que não pode comer doce depois de certa hora, ou sei lá o quê, né? Mas essa parte das relações sociais em geral, certamente existem desmentidos. Eu acho que na política a gente vê isso o tempo todo, né? O tempo todo, uma falta de respeito com a posição alheia, alguma coisa que não é um argumento racional de volta, mas alguma coisa que simplesmente é um desmentido, uma desqualificação do opositor, do outro. Maurício, algumas considerações finais? Estamos aqui nos nossos momentos derradeiros. Não, só lembrando que falou das relações sociais, que o Freud coloca as relações sociais como principal fonte de mal-estar, né? De todas elas é a principal. Só essa lembrança. Importante aí, nossa relação do princípio de prazer e princípio de realidade. André, ficamos por aqui? Ou mais alguma coisa, mais alguma pergunta? Pelo chat aqui não estou vendo mais nenhum. Chegamos no nosso horário. Então, Paulo, obrigado pela sua liderança, pela condução do trabalho, e, em particular, aos nossos conferencistas, professora Ana Rude e o Maurício Loures. Vamos, então, encerrando o nosso bloco da manhã de hoje, já deixando aqui o convite a todos para participar, a partir das 14 horas, da retomada das nossas atividades, no nosso último bloco, onde nós vamos encerrar o nosso evento. Obrigado a todos e, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação brilhante de todos vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado.